Bom dia, professores. Somos o grupo composto por Daniele, Cristine Lopes Mariano, José Rafael Franco, Marcos Vinícius Contes Calça e Paulo Mielke Neto. Nosso trabalho é o desenvolvimento de um software para gerenciamento online de documentos escolares com recursos de acessibilidade do usuário. Para esta apresentação, seguiremos os pontos: introdução, problema, objetivo, fundamentação teórica, metodologia, arquitetura, resultados e, por fim, as conclusões. A gestão escolar manual compromete a agilidade e a segurança dos dados. O RID, iniciado no projeto Integrador 1, já centraliza essa documentação. Nessa fase, focamos na acessibilidade digital para tornar o software equitativo para todos os profissionais, eliminando barreiras de uso. Identificamos que a ausência de recursos de acessibilidade no front-end do RID criava uma barreira para diversos usuários, aqueles com baixa visão, limitação motora ou dificuldade de leitura, com dislexia e TDAH. Sem esses recursos, o software perdia o seu potencial de uso equitativo. Dessa forma, nosso objetivo geral é implementar esses novos recursos de acessibilidade digital ao RID e disponibilizar o software no modelo software como serviço e uma infraestrutura de implantação na nuvem. Bom, pessoal, então o objetivo específico do nosso sistema é ajuste da fonte do texto, modo de alto contraste, máscara de leitura, TTS, destaque em foco visível e implementação do sistema em ambiente de hospedagem. Existem muitos sistemas hoje utilizados por diversos usuários, mas muitos sistemas não são adequados a algumas necessidades específicas dos usuários. Então, nosso foco foi visando a acessibilidade da melhor forma que o usuário pode usufruir desse sistema. Então, permitir que uso pleno de tecnologias por qualquer pessoa, diminuir barreiras físicas, sensoriais e cognitivas. E também a gente trabalhou com o WCAG, que é um padrão internacional de acessibilidade ao usuário, que ele beneficia não apenas as pessoas com deficiência, mas todos os usuários. E segundo uma análise, a gente identificou que muitos sistemas não são adaptados aos usuários. Então, fazendo isso, a gente conseguiu identificar uma alta taxa de software sem acessibilidade em torno de 85%. Parte de fundamentação teórica. A gente analisou a parte do gerenciamento de documentos eletrônicos, visando a digitalização e organização eficiente desses documentos, redução de erros, trabalhos, dados seguros, pois um dado que está em papel, ele está sujeito a qualquer risco da perda de papel, de um incêndio. Esse dado estando digital, a gente consegue fazer um backup, cópias de segurança desses dados. Então, isso é um grande benefício para as organizações, tanto visando a parte de segurança como a gestão da informação. Quais as disciplinas que a gente trabalhou nesse projeto? Banco de dados, infraestrutura de sistema de software, algoritmos e lógica de programação 1 e 2, estruturas de dados, fundamentos de internet web e também a questão da engenharia de software para fazer toda a gestão do projeto. Também a gente utilizou o Design Think para focar no usuário. Quais são os problemas, quais são as necessidades, o que o meu usuário precisa. E com base no usuário que a gente moldou toda essa parte de acessibilidade do sistema. Bom, eu vou apresentar para vocês agora um pouco sobre a metodologia mais técnica de desenvolvimento de software. Vou começar falando sobre o ciclo de vida em espiral, que foi a metodologia de desenvolvimento ágil de software, né, que nós escolhemos para o nosso projeto integrador. A ideia do ciclo de vida em espiral é trazer uma metodologia de desenvolvimento de software que seja mais interativa e incremental, no formato onde a gente consiga fazer o desenvolvimento de todos os módulos do software em etapas, né? As 4 etapas do ciclo de vida em espiral são planejamento, análise de risco, o desenvolvimento e a avaliação. Na etapa de planejamento, a gente faz um planejamento prévio sobre aquela parte do software que vai ser desenvolvido. Na análise de risco, a gente faz uma análise mais técnica, principalmente sobre aquilo que a gente precisa desenvolver e como que a gente vai fazer isso. Na etapa de desenvolvimento é onde é efetivamente desenvolvido o software, né? No caso, é onde os códigos de programação são implementados. E na etapa de avaliação, a gente utiliza os requisitos que foram levantados para validar se aquilo que foi desenvolvido está de acordo com aquilo que é esperado pelo cliente. Como o ciclo de vida em espiral, ele literalmente é uma espiral, em cada módulo do software que é desenvolvido, essas 4 etapas elas são refeitas, né? Então, em cada módulo do nosso software, essas 4 etapas elas foram feitas de forma incremental, literalmente. O nosso software ele foi desenvolvido inicialmente em um ambiente local de prototipagem, né, em um computador local, e posteriormente a gente fez a implantação dele no formato de software como serviço em um serviço de hospedagem em nuvem. A gente desenvolveu, né, como objetivo principal nesse segundo projeto integrador de 2025, nós desenvolvemos alguns recursos de acessibilidade digital de usuário. Nesse caso, foram desenvolvidos 5 recursos de acessibilidade digital, utilizando a linguagem de programação JavaScript, que é uma linguagem de programação que roda no front-end, né, na camada do usuário. E os recursos que foram desenvolvidos são ajuste da fonte, né, então zoom mais e zoom menos,
o modo de alto contraste, principalmente para pessoas que têm dificuldade em enxergar cores ou para pessoas que têm alguma dificuldade em enxergar principalmente os recursos visíveis ali do site. Uma máscara de leitura que permite com que o usuário que tenha algum tipo de problema, como dislexia ou algum déficit de atenção, consiga acompanhar a leitura do texto do site. Foi desenvolvido um recurso de Text-to-Speak, que é um recurso onde a gente converte texto em fala, e nesse caso o recurso de Text-to-Speak, ele literalmente faz uma leitura de voz falada daquele bloco de texto que estava sendo selecionado, e a gente também fez um recurso de destaque de foco visível, que é um recurso onde você controla as operações ali do software utilizando o teclado, por exemplo, utilizando a tecla Tab do teclado. Em cada recurso ali que ele bate, ele basicamente vai deixar um contorno vermelho para que o usuário ele consiga saber aonde é que ele está sendo direcionado no site. A arquitetura do software ela é constituída em módulos, né? O software ele foi desenvolvido em Python no back-end, utilizando o framework Flask para trabalhar essa questão aí da execução do software na web, e ele foi desenvolvido em módulos, né? Então nós desenvolvemos 4 módulos principal e um dashboard, né? O módulo de usuários, o módulo de categorias de documentos, o módulo de modelos de documentos e o módulo de envio de documentos. Nesse caso foram os 4 módulos principais. O software também tem um dashboard. E neste projeto integrador agora, né, no segundo projeto integrador, a gente também colocou um widget de acessibilidade, que no caso é um recurso, um menuzinho que fica na lateral, e é um recurso ali que vai basicamente permitir que o usuário consiga utilizar todas essas tecnologias de acessibilidade digital que foram implementadas. O front-end do site, como eu havia mencionado, né, o software foi feito em camadas, né, back-end, front-end e banco de dados. O front-end do software ele foi desenvolvido em HTML e CSS através de uma biblioteca de códigos livres chamada Bootstrap. E os recursos de acessibilidade digital eles foram desenvolvidos principalmente na linguagem de programação JavaScript. Nós desenvolvemos também um recurso de persistência de dados utilizando uma memória local de protocolos HTTP, que é o Local Storage, né? O Local Storage ele grava no navegador do usuário todas as preferências de acessibilidade digital que ele determinou. Então ele vai deixar gravado no navegador tudo aquilo de configuração que o usuário efetivamente selecionou, né, para ele conseguir trabalhar e para manter isso de uma forma mais facilitada para ele utilizar o software. Bom, como resultado então deste projeto integrador, nós criamos um widget de front-end, que é onde o usuário ele vai efetivamente ativar os recursos de acessibilidade digital. Nós fizemos a implementação dos 5 recursos, conforme vocês vão visualizar ali na nossa demonstração do software em funcionamento. E no final a gente conseguiu entender aí que a interface ela ficou, além de visualmente atrativa para o usuário, né, com um design bastante atrativo e responsivo, ela agora ficou mais inclusiva e flexível para usuários que tenham algum tipo de problema, né, algum tipo de necessidade especial. Então eu vou apresentar agora para vocês como que ficou o software já rodando no ambiente de produção, né? Então ele já está rodando no ambiente de nuvem, no formato de software como serviço. Para a gente acessar o software, então a gente tem que digitar o URL que vai redirecionar para ele, né? schooldocuments.onranger.com, que é o hospedeiro. Nessa página inicial, a gente só tem que digitar o CPF e a senha de acesso do usuário e clicar no botão entrar. Vocês vão perceber que esse círculo vermelho que fica em volta dos campos de entrada de texto já é um recurso de acessibilidade. Aqui no dashboard eu mostro para vocês como que ficou os recursos de acessibilidade de aumento e redução de texto, o recurso de acessibilidade de contraste. Nós temos também um recurso de leitura, né? Esse recurso de régua de leitura ele é um recurso onde ele vai projetar uma régua na tela e aí o usuário vai poder focar no texto onde ele quer que melhore a leitura. É um recurso muito importante para quem tem dislexia e outros problemas com relação a déficit de atenção. E o recurso de leitura, ele é basicamente um recurso onde você seleciona o texto que você quer que o usuário consiga ouvir e aí o navegador vai ler em voz alta para o usuário. Na lateral, a gente tem o recurso também de foco, né, que é esse recurso que vocês podem ver onde fica um círculo em vermelho nos botões. E é basicamente, né, são basicamente esses os recursos de acessibilidade do usuário que eu tenho para apresentar para vocês. Concluímos que todos os objetivos foram atingidos. O projeto prova que a inclusão tecnológica é essencial para a eficiência e a democratização do acesso à gestão escolar. O RIDE, ele atende às necessidades de instituições de educação, promovendo acesso à tecnologia e à inclusão tecnológica. A solução permite que a escola utilize o software de forma eficiente e acessível para todos. Gostaríamos de expressar nosso agradecimento à Univesp pela oportunidade de desenvolver um projeto com aplicação social. Agradecemos também ao Senai pela parceria. Gostaríamos também de agradecer a nossa tutora, Giovana Costa Oliveira, pelo apoio e orientação durante todo esse projeto. E esperamos que o RIDE possa continuar evoluindo e sendo útil para outras instituições.